Há alguns meses, duas obras me chamaram a atenção, antes mesmo que eu suspeitasse da grandeza do seu pintor. O anjo aparecendo aos pastores foi a primeira a apresentar-se a mim, e, à época, parei para admirá-la mais pela temática religiosa do que pelo elemento poético. Sobressaindo-se ainda pelo mesmo motivo, certo tempo depois, veio o peregrino da cruz ao fim de sua jornada. Mas foi juventude que, me deixando pasmo ao contemplá-la, finalmente me levou a investigar quem era o tal pintor. Thomas Cole era o seu nome, e, para minha surpresa e satisfação, descobri que Juventude era apenas um de 4 quadros de uma obra alegórica, e é nessa viagem da vida que gostaria de levá-los. Mas antes, precisamos dar certa atenção ao cenário artístico da obra. Em parte como reação ao avanço industrial e a uma racionalização científica da natureza, o período artístico do romantismo elevou o valor das paisagens retratadas em pinturas. Caspar David Friedrich, um renomado pintor romântico alemão, elaborou cenas onde o elemento humano, mesmo quando no centro do quadro, nos convida a olhar para a natureza. É assim com Caminhante sobre o Mar de Névoa. Hey, olhe para toda esta beleza, o transeunte nos diz. O mesmo se repete em Dois Homens Contemplando a Lua. Não olhe para nós, olhe para este lindo luar. Na Inglaterra, John Constable, contemporâneo de Friedrich, desafia a academia ao pintar A Carroça de Feno, um quadro de 1,85 m por 1,30 m. Ora, antes do romantismo nas pinturas, vastas paisagens eram consideradas um tema menos digno do que os outros. E nesta obra, Constable contrastava seu exuberante e aconchegante lar natalício com os pequenos trabalhadores, moradores e passantes. O londrino William Turner foi mais um dos gigantes românticos. Extremamente prolixo, nos deixou 550 pinturas a óleo, 2.000 aquarelas e 30.000 obras em papel. Ele pintou, principalmente, grandes cenários e cenas marítimas. A mais marcante, o navio negreiro, mostra a fúria da natureza tragando escravos e escravagistas para dentro do grande mar. E falando em fúria, não há como deixar John Martin passar. Para o movimento romântico, a força e a grandeza da criação revelavam o divino e sua beleza, o transcendental. E Martin expressa isso magistralmente, através de seus quadros com temas apocalípticos, tais como a Sétima Praga, o Grande Dia da Sua Ira e Sodoma e Gomorra. Agora, deixando a Europa para trás, cruzamos o Atlântico e desembarcamos na América. Aqui, encontramos um país em formação e, portanto, carente de mitos e heróis. Não possuem Notre Dame ou um Partenon. Os artistas dessa nova terra buscam, então, material no mesmo lugar que seus predecessores europeus, na natureza, nesta manifestação do Criador, patrimônio nacional americano ameaçado pelo industrialismo. Em meio a tudo isso, ultrapassando seu amigo Asher Duran em excelência, se tornando o maior paisagista de seu tempo, veio Thomas Cole. Ele fundou, em 1825, um movimento informal batizado de Escola do Rio Hudson, o qual expressava a necessidade de coexistência pacífica entre o pequeno homem e a majestosa criação. Apesar de Cole haver pintado principalmente paisagens, também se aventurou pelas alegorias, e é sobre uma delas que iremos debruçar nosso segundo olhar. A obra foi batizada de A Viagem da Vida e consiste em 4 quadros que retratam os estágios da vida de um homem. O sentido geral é muito evidente: infância, juventude, maturidade e velhice. Isso é o que percebemos num primeiro olhar. Mas atentemos para os detalhes em cada pintura, começando por infância. Uma corrente amena flui de uma caverna escura para um mundo verdejante, banhado na luz do sol nascente. Toda a vida florescente parece dar as boas-vindas ao pequeno infante que desce o rio num barquinho, acompanhado de um anjo. Ele ri, sentado em meio a ramos e flores, enquanto seu guardião guia o barco pelo rio tranquilo. O pintor se servirá de 3 elementos nesse barco para seu simbolismo: a cana do leme, os rostos das horas, espíritos que, na mitologia grega, personificavam a ordem do mundo, talhados na madeira, e a ampulheta erguida pelo anjo na proa. Durante a infância, o anjo guia diretamente o curso da vida.
Os rostos parecem olhar para um horizonte aprazível. Estão em paz. A ampulheta, recém-saída da caverna, está com sua âmbula superior cheia, principiando seu escoamento de areia para a inferior. Olhando para toda a cena, percebemos que a felicidade inunda toda a pintura. Os tons de amarelo, laranja e rosa nos passam uma sensação de aconchego, de novidade, próprios da infância. Os picos velados das montanhas, as margens estreitas do rio e o escopo limitado de nossa visão sugerem a simplicidade das ambições da criança. Tudo nessa pintura é muito novo, despretensioso e singelo, pois tal é a tenra meninice. Por outro lado, as linhas formadas pelos terrenos e pelo próprio curso das águas nos lembram de uma verdade esmagadora. Todas apontam para nossa origem terrena, nosso princípio no pó. Daqui veio esta doce criança, e sua jornada pela vida está apenas começando. A segunda pintura na série é Juventude. Nela, nosso olhar repousa antes de tudo na grande cidade celestial. Então, no decurso natural da visão, chegamos ao nosso viajante. O anjo já não mais guia o leme. Este está nas mãos do agora jovem. Seu guardião permanece na margem, expressando seriedade e, ao mesmo tempo, benignidade, acenando e desejando boa viagem àquele que tão ansiosamente tenta alcançar a visão dos céus. As horas no bombordo têm um olhar apreensivo. As formas de seus corpos se confundem e contorcem numa inquietação. A areia da ampulheta parece não ter avançado. Tomando um passo atrás e olhando para o todo, percebemos a diferença da paisagem da infância. Aqui, árvores altivas sombreiam a margem, a atmosfera transparece o azul celestial e as montanhas se erguem como claras torres. Tudo próximo ao viajante está em escuridão, e enquanto ele dá as costas para o anjo, a miragem, o céu, as planícies e os montes parecem tão claros, e para alcançá-los, basta seguir a evidente correnteza. Ao menos, é o que o pintor nos sugere ao convergir essas linhas no pequeno caminho que existe na margem. Assim é a visão do jovem ambicioso, ignorando as proximidades, sonhando com a visão ofuscante e ansioso para apressar a recompensa de suas concupiscências, sem, contudo, ser capaz de enxergar aquilo que está ao seu lado. Sabemos, porém, de algo que ele desconhece. O inescapável rio faz uma curva, e pelo meio das árvores percebemos para onde ruma o desaventurado moço. É para essas águas bravias e ravinas rochosas que nos leva à próxima pintura, maturidade. Nuvens sombrias pairam sobre a paisagem ameaçadora. Precipícios se erguem na margem, banhados pela luz do sol poente. O curso do rio segue diretamente para um desfiladeiro de pedra, chocando-se com rochas que despontam em meio à fúria das águas. Nelas se encontra o nosso viajante, agora um homem de meia idade. Ele se põe de joelhos sobre algumas riquezas do barco e clama aos céus por socorro. O anjo, no entanto, descansa imóvel em meio às nuvens, olhando o homem com solicitude. Ele, na pintura anterior, havia deixado o viajante no controle do barco, e o preço da vã autoconfiança do tolo jovem está sendo cobrado. Aliás, notamos que a cana do leme está quebrada. O homem, mesmo que adulto, não possui controle da sua vida. A idade sem sabedoria trouxe vícios. Os rostos das horas reforçam o desespero, e a ampulheta marca o avanço dos anos. Pairando sobre o rio, notamos 3 faces demoníacas. Segundo Louis Le Grand Noble, autor do livro A Vida e a Obra de Thomas Hall, elas representam suicídio, intemperança e assassinato. Percebemos que a pintura não tem linhas claras. É caótica, assim como a corrente bravia. No canto direito, vemos um tronco quebrado, marca de Cole em outras obras. Representa o toque do progresso, o princípio da queda pela destruição da natureza. No horizonte da cena, além da névoa e da chuva, vemos o grande mar, onde desemboca o rio. Cá estamos, na última pintura da série. Velhice. A correnteza se foi. Chegamos ao último litoral do mundo. Tudo aqui é calmaria e despojo. Tudo, inclusive o barco. O leme se foi, os rostos estão apagados, a areia que marcava o tempo não apenas acabou,
mas levou consigo toda a ampulheta. Não há mais espólios dentro da pequena embarcação. O homem, agora velho, está a sós entre a vastidão vazia e sombria das águas e a glória celestial. Ambos eternos, sem necessidade de algo para guiar o barco ou para contar seus minutos. Mas, apesar do ar soturno da cena, vemos que aquele que clamava por auxílio divino na pintura passada foi bem-aventurado. Anjos descem desde o mais interior céu em sua direção. Eles vieram levar o cansado viajante para o descanso de seu Senhor. Uma série de pinturas alegóricas e claras? Sim. 4 obras medíocres? Longe disso. Thomas Cole expressou com excelência sua visão sobre as fases da vida de um homem. Como eu havia dito já 2 vezes, foi juventude que me cativou e atraiu meu segundo olhar. Talvez pelo fato de, assim como jovem, eu ter sido atraído pela majestade do castelo nos céus, ignorando a curva do rio e o destino caótico. E não somos nós jovens assim? Pousamos os olhos no futuro inexistente, e ignoramos o que está ao nosso lado. Dessa pintura formosíssima, tirei ânimo para, em vez de me gastar em ansiedade, trabalhar com esmero no que há agora. Inclusive, isso já foi concluído antes. Disso, há um breve relato no livro já citado de Nobel. Ele escreve que James Milley, um artista que replicou as obras de Cole, encontrou numa manhã, na galeria de exibição, um homem de meia idade encarando a juventude com um ar melancólico. Senhor, disse o homem pausadamente se dirigindo ao artista, sou um estranho nessa cidade, e meu espírito andava muito aflito. Mas contemplar essas pinturas me fez muito bem. Elas me deram conforto. Me vou em paz deste lugar, grandemente fortalecido para cumprir com aquilo que é o meu dever. Olá, meus caros. Muito obrigado por terem assistido este primeiro episódio de O Segundo Olhar. Meu nome é Vitor, eu sou editor de multimídia aqui no Instituto Aletheia. E eu estou muito feliz por poder trazer este conteúdo tão importante, tão interessante, mas tão em falta aqui pelas bandas da internet dessa terra de Veracruz. A produção do vídeo foi bem custosa, desde a montagem, que demorou de 1 mês e meio ou 2, até a pesquisa e a roteirização que vieram antes. Tudo isso para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E em 2020, o Instituto pretende trazer outros tantos projetos, tais como esse, que já estão em produção. Para isso, nós contamos com seu apoio, tanto compartilhando as mídias sociais do Instituto, como fazendo doações financeiras para a Aletheia. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram pessoal, ele está aqui embaixo, e vejo vocês no próximo episódio de O Segundo Olhar.